capítulo 17 e no seu versículo 30. Aonde quer que você esteja, se vocês tenham uma Bíblia, Atos, capítulo 17 e o versículo 30 a seguir, diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciou agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependa. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou disso, e deu certeza a todos, ressuscitando-se dos mortos. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados ouvintes que nos ouvem nessa tarde, a Bíblia, ela é clara quando ela diz que Deus não tem em conta os tempos da ignorância do homem. Talvez o homem, ele se encontra em uma das piores situações. Talvez o homem, ele se encontra em um dos piores da sua vida. Talvez o homem se encontra, ele chega até mesmo a pensar que não tem jeito para a sua vida. Mas eu me lembro que no livro de Jó, no seu capítulo 14 e no seu versículo 7, a Bíblia diz: portanto ainda há esperança, pela árvore que se for cortada, ela ainda renovará nos seus ramos. Querido, nós vejamos que enquanto o homem ele tem vida, enquanto o homem ele pode respirar, algo ainda pode acontecer, algo ainda pode ser realizado na sua vida. Quando o Senhor ele diz que ele não tem em conta os tempos da ignorância do homem, ele está querendo dizer para você que ainda tem jeito, algo ainda pode acontecer. A salvação, quando Jesus Cristo ele veio aqui na face da terra, a Bíblia ela diz que foi em uma época em o que a vida espiritual das pessoas estava muito difícil. Isso está querendo dizer que a incredulidade do povo estava muito. O povo ele não cria em Jesus Cristo, o povo ele não cria em que Jesus fazia. Mas eu me alegro que quando o Senhor ele vê a situação do povo, ele olha, ainda tem jeito, algo ainda pode fazer, algo ainda pode ser realizado na sua vida. Jesus olha para aquela nação, Jesus olha para aquela humanidade e ele mesmo diz: Pai, ainda tem jeito, Pai, pode perdoar, meu Pai, pode perdoar todos que ainda tem jeito. Jesus ele sabia, Jesus ele tinha no seu coração que ele veio para salvar nossas vidas. Ele veio aqui na terra pela minha e pela sua vida. Quando nós lemos no livro de Atos que ainda ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem, ele está querendo dizer para você que tudo que você fez é passado, tudo que você fez não vale de nada. Mas em Romanos capítulo 8 e no seu versículo 1, a Bíblia ela diz: portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Ainda tem jeito para a sua vida. Talvez a humanidade, talvez as pessoas, ele olha e te rejeita. Talvez as pessoas, ele olha para você e fala que já pode esquecer. Mas Jesus não. Ele chega na sua vida, ele chega na sua casa, ele muda o cativeiro, ele chega na sua família, ele restaura. Ele nos disse uma coisa interessante: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele nos deu essa certeza dizendo que ele enviou Jesus aqui na face da terra para morrer pelas nossas vidas.
vida. Quando ele diz que enquanto a vida há esperança, ele está querendo dizer para você que você pode correr para um lado, você pode correr para o outro, mas não vai ter mais jeito. É só Jesus que ele tem a solução para nossas vidas. Ele diz: releva os teus olhos para o monte. O monte quer dizer o céu, que é de lá que vem o teu socorro. Deixa eu te falar uma coisa nessa tarde. A Bíblia, ela diz no livro de Salmos, no seu capítulo 3 e no versículo 5: deitei-me e dormi, acordei porque o Senhor nos sustentou. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você nesse dia, se você nesse final de tarde está vivo, se você nesse começo de noite está respirando, é porque o Senhor te sustentou, é porque Deus, ele quer salvar a sua vida, é porque o Senhor, ele quer te restaurar. Ele nos deu a certeza, enviando Jesus Cristo aqui na terra, morreu e ele deu certeza ao mundo, ressuscitando-se dos mortos. Quando a Bíblia, ele diz que ele não tem conta nos tempos da ignorância, mas anunciou agora a todos os homens no quatro cantos da terra que ele se arrependa. Portanto, ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que ele deu a certeza, ressuscitando-se dos mortos. Deixa eu falar para você, Jesus, ele morreu, Jesus, ele ressuscitou, querendo dizer para mim e para você que só ele é a solução. É por isso que a Bíblia, ela diz no livro de Eclesiastes 12 e no seu versículo 13 e 14: todo agora o fim é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo e toda obra que está encoberta, seja lá ela boa ou seja lá ela ruim. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus, ele vai trazer o fim, Jesus, ele vai trazer o juízo, seja lá para os crentes ou seja lá para as pessoas que ainda não servem a ele, mas ele vai trazer o fim, aonde ele mesmo declara que todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante do Senhor e saberá que ele é Deus. Eu vou operar e não há quem possa escapar, mas operando ele, ninguém pode impedir. Ei, ainda tem jeito, ainda tem esperança, ainda tem esperança. A Bíblia, ela diz no livro de Isaías 43:5: eu fiz ouvir, e não houve Deus estranho entre mim e ti, operando eu, quem impedirá? Deixa eu falar uma coisa para você nessa tarde. O homem, ele não entende quando a igreja fala que Jesus vem. Talvez as pessoas pensam, mas já tem muito dia. A Bíblia, ela diz que o Senhor, ele virá e não tardará, assim como foi na época de Noé, que muitos bebiam, muitos casavam e davam-se em casamento. Vai ser hoje, aonde muitos não espera, ele chega. Aonde muitos não estejam esperando, ele está às portas, ele está batendo e ele está falando para você claramente: mas não se turbe os vossos corações, mas crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos não teria dito. É que eu vou preparar lugar. Ei, o lugar já está preparado, este é só te esperando. Se prepara, e um dia eu virei para
para buscar o meu povo. É por isso que a Bíblia ela diz, no livro de Isaías 59, eis que o ouvido do Senhor não está agravado, para que não possa ouvir, nem os vossos ouvidos agravado, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vos e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o teu rosto, para que não veja. Se tem uma coisa que afasta o homem do Senhor, é o pecado. A Bíblia ela diz que o Senhor, Ele ama o pecador, mas o pecado vos aborrece. Prova disso, a Bíblia diz que o Senhor, Ele amou o mundo de uma tal maneira, foi de uma tal maneira, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viesse ter a vida eterna. Ele ainda conclui dizendo que o Senhor enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo viesse ser salvo por Ele. Talvez você nessa tarde acha que não tem jeito, mas ainda há jeito. Talvez você nessa tarde acha que não tem mais esperança, mas ainda há esperança, ainda há jeito. A Bíblia ela diz claramente no livro de Isaías, quando o Senhor ele chega e encontra aquele homem com uma enfermidade muito grande chamado Ezequias. Ezequias ele estava com enfermidade que não tinha mais jeito, onde a Bíblia ela fala claramente que esta enfermidade ela era para a morte, mas quando o profeta chega e fala, olha, o Senhor te diz, coloca a sua casa em ordem. Casa quer dizer a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor edificou em mim, em nosso corpo, o Espírito dele, e é chamado de casa, e essa casa ele pediu para que colocasse em ordem. Quando o profeta ouviu isso, ele começou a chorar, ele virou para o canto da parede e chorou. Quando ele chora, o Senhor escuta, e a Bíblia ela diz que o Senhor ainda acrescentou ele 15 anos. 15 anos, sabe por quê? Porque o Senhor ele não abandona seus filhos. Sabe por quê? Porque o Senhor ele não gosta de ver a humanidade sofrer. Deixa eu te falar aqui uma coisa. A Bíblia ela diz que o Senhor ele formou o homem do pó da terra, e se ele formou o homem, ele não quer que o homem sofra, ele quer que o homem obedeça a ele. Talvez as pessoas nos dias chamado hoje tem muita dificuldade de ouvir a palavra, mas a Bíblia ela diz que é bem-aventurado aquele que ouve, é bem-aventurado aquele que guarda a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo ele está próximo. Ei, deixa eu falar com você. Quando João ele foi arrebatado no Espírito, ele disse que contemplou Jesus Cristo, ele disse que contemplou aquela nova cidade, e essa nova cidade que quando o homem, depois que ele morre com Jesus Cristo de Nazaré, ele vai morar, é nessa cidade que o homem ele vai ser recebido nos braços do Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa tarde ainda. Quando João Batista ele está ali pregando naquele deserto, ele começa a dizer que no princípio ele era o verbo, mas o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João ainda começa a dizer, mas ele veio para os seus, porém os seus